Bom dia para vocês. Estamos aqui juntos com mais um conselho da semana. Agora conselho da semana, né? Infelizmente não está sendo possível eu conseguir postar os vídeos todos os dias. E para a gente não parar de tudo, eu resolvi fazer o conselho da semana, né? Todas as terças-feiras nós estamos aqui com um vídeo, uma reflexão da palavra de Deus, algo do coração do Senhor para os nossos corações. Isso faz parte do Momento Edifica, qual tem edificado as nossas vidas. E eu quero compartilhar algo aqui contigo, um texto do livro de Tiago, o capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Do versículo 2 até o 12, que fala sobre as provas, sobre as tentações. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, a riqueza murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Na verdade, querido, se a gente fosse frisar aqui em cada versículo deste rico texto, a gente teria conselho para a semana inteira, né? É muito rico mesmo, profundo e nos traz vários ensinamentos. Mas eu quero falar contigo a respeito de as atitudes certas e erradas nas horas difíceis. Interessante, né? A luta, a dificuldade, a dor, os problemas são coisas que acontecem a todos nós. São coisas inevitáveis da vida, né? E a todos, seja ele justo, seja ímpio, seja pobre, seja rico, em todas as raças e em todos os lugares. E nós ficamos fazendo às vezes muitas perguntas, né, que não têm respostas. E até a nossa mente acaba se enchendo de confusão, chegando muitas vezes a ponto de culparmos a Deus e até de nos afastarmos dele. Isso acontece com muitas pessoas. Só que Tiago, aqui em sua carta, ele está abordando o problema dos cristãos que sofrem. Só que Tiago, ele não está preocupado em explicar por que nós sofremos. Não, Tiago, ele está mais preocupado em nos ensinar as atitudes espirituais sadias que nos ajudarão a vencer os nossos problemas. Qual é a origem do nosso sofrimento?
ou por que o sofrimento chega até nós. Você já parou para pensar sobre isso? Você já perguntou, já fez essa pergunta para você mesmo? Primeiro, eu quero te responder que primeiro é por causa do pecado original, registrado lá em Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao 18, também em Romanos 8, do 18 ao 25. Então, o pecado original é uma das primeiras causas pela qual o sofrimento chega até nós. Segundo, é por causa da lei da semeadura, né? Como está registrada lá em Gálatas 6, do versículo 6 ao 10. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. A lei da semeadura, ou seja, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões. Terceiro, por causa dos ataques de Satanás. E isso está registrado em João 10:10, né, que diz que o ladrão, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Efésios também 6 vai falar sobre, o versículo 11 vai falar sobre que a nossa luta ela não é contra pessoas, mas contra espíritos, né, malignos. Lembra de Jó? Lembra tudo que Jó passou, tudo que Jó viveu? Foi um ataque espiritual. Com permissão de Deus, é claro. E em quarto lugar, por que o sofrimento chega até nós? Por causa da necessidade de disciplina. Né? Em Hebreus 12, 4 ao 13. Ou seja, nós precisamos muitas vezes nos consertar em algumas áreas de nossas vidas, nos aprimorar, nos corrigir, melhorar, né? Voltar à primeira essência, entender algumas coisas, permitir que seja tirado das nossas vidas algumas coisas e permitir que outras sejam acrescentadas. Desculpa aí. Então, são esses 4 motivos: pecado original, a lei da semeadura, ataques de Satanás e a necessidade de disciplina, né? Um filho, para ele chegar num estado de perfeição em suas atitudes, em seus sentimentos e pensamentos, com certeza ele precisa da correção do seu pai, né? Agora, as 4 atitudes certas na hora das dificuldades. Tiago, capítulo 1, verso 1 ao 12, foi o texto que a gente leu, nos aborda, né, certas atitudes, a qual a gente precisa ter. Atitudes certas no momento de dificuldade. A primeira dela é a alegria. No verso 2, vai nos dizer: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de vocês estarem passando por diversas provações. Ou seja, se alegrem com isso. Ai, mas é muito difícil, parece algo contraditório. Como é que eu vou me alegrar por eu estar passando por uma situação difícil? É como se o autor estivesse nos dizendo: abra os seus olhos espirituais e enxergue o que está por trás de tudo isso. Através dessa luta que você está enfrentando, que você está passando, Deus está te fazendo ver a vida com outros olhos. A sua fé, com certeza, você está tendo a oportunidade de crer mais. A sua fé está sendo aumentada, acrescentada. Com certeza você entendeu, através de tudo que você está vivendo, que você não pode andar sozinho, você não pode estar sozinho, que em muitas das situações você precisa do outro, você precisa do próximo, você precisa das pessoas. É através dessas situações, queridos, que a gente entende muitas vezes, que a gente, às vezes, aquelas pessoas que a gente nem esperava são aquelas pessoas que Deus levanta para estar com a gente, para nos ajudar, para chorar conosco. Então a gente aprende muita coisa com as provações. A gente aprende muito, a gente ganha muito com elas, né? Então, por isso que o texto de Tiago está nos dizendo: sinta alegria por isso. Ou seja, em tudo Deus tem um propósito, com certeza Ele tem algo a nos dar, a nos acrescentar. E segundo é a fé, né?
tomar a atitude de manter a fé funcionando. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé quando nós estamos em meio a uma dificuldade. A fé ela precisa ser alimentada, a fé ela precisa continuar funcionando. E é nesse momento principalmente que ela precisa continuar funcionando. Terceiro é a sabedoria, a perseverança. A perseverança. No verso 4 diz assim: e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, para não lhes faltar nenhuma coisa alguma. Ou seja, a perseverança é algo fundamental. Não desistir, não parar, deixar as rédeas nas mãos do Senhor. Deixar que o Senhor tome o controle da situação. Deixar Ele agir, confiar plenamente e completamente. Porém, não desistir. Persistir. Aleluia. E em quarto lugar, a sabedoria. O verso 5 diz assim: se alguém de vocês tem faltado sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. É a forma certa de alcançar um objetivo, é buscando em Deus a sabedoria. Porque quando nós não temos sabedoria, a gente faz o que não é para fazer, fala o que não é para falar, pensa o que não é para pensar, entra onde não é para entrar. A gente desiste, a gente para, a gente se desespera, a gente enlouquece, a gente faz um monte de besteira. Essa é a verdade. Então, as 4 atitudes certas no momento de dificuldade, queridos, que nós precisamos ter, segundo esse texto, é a alegria, é a fé, a perseverança e a sabedoria. Mas as 4 atitudes erradas no momento de dificuldade. Primeiro, é a incredulidade. O verso 6 vai nos dizer assim: peça a sabedoria, porém com fé, porque sem duvidar, porque aquele que duvida é igual à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Meu Deus! Aquele que duvida, aquele que é incrédulo é considerado a onda do mar, que vai para lá e vai para cá. Não tem firmeza. Olha que coisa mais triste. Então, a incredulidade, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a incredulidade ela é fundamental para desagradar o coração de Deus. E a fé, ela é fundamental para nós vencermos, para nós nos aproximarmos do Senhor, para a gente ter vitória. Então, aqui eu estou dividindo com você as 4 atitudes erradas no momento de dificuldade. E a primeira é a incredulidade. Quando nós duvidamos, nós não temos firmeza nenhuma e não tem como o Senhor nos abençoar. Segundo, a duplicidade. O que é isso? É o ânimo dobre, a mente dividida e instável em tudo que faz. Olha o que está dizendo lá em Tiago capítulo 1, verso 8. Pois quem tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo que quem é incrédulo e quem tem essa mente dividida, não tem firmeza, não tem posicionamento, não vai receber nada do Senhor. Então, a segunda atitude errada no momento de dificuldade é essa duplicidade, esse ânimo dobre. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero. Uma hora eu sirvo, outra hora eu não sirvo. Uma hora eu estou cheio de Deus, eu estou crendo, outra hora eu duvido. Uma hora eu abençoo, outra hora eu amaldiçoo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu sou, eu não sou, eu quero, eu não quero. Eu vou, eu não vou. Posicionamento, firmeza. Quarta atitude errada no momento de dificuldade é o orgulho, queridos. O complexo de superioridade. Verso 10 e 11 nos diz assim: e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. O orgulho, ele nos leva a pensar que nós somos superiores aos outros.
O orgulho, ele nos leva a pensar que nós não precisamos de mais ninguém. O orgulho, ele nos leva a pensar que nós somos autossuficientes, não precisamos nem de Deus. Nós conseguimos, nós temos, nós podemos. O orgulho, ele nos leva a perder muitas coisas preciosas. Então, a incredulidade, o ânimo dobre, o orgulho e, por fim, a autoestima baixa. A baixa autoestima é o complexo de inferioridade. Aquele que se acha um ninguém, acha que não consegue, acha que não pode. No versículo 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando ele estiver em uma posição elevada. Ou seja, a autoestima baixa, ela também vai te prejudicar, ela também vai nos prejudicar. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. No momento de dificuldade, nós não podemos ser incrédulos, nós não podemos ter um ânimo dobre, não podemos ser orgulhosos, um complexo de superioridade, e nem podemos ter uma autoestima baixa. Precisamos ter um equilíbrio concernente a tudo isso. E conclusão, Tiago, ele conclui esse assunto das atitudes certas e erradas na tribulação, mostrando que Deus, ele tem duas formas de recompensar aqueles que continuam fiéis, mesmo no momento das dificuldades, das tribulações. E as duas formas de Deus recompensar, primeiro, é que são bem-aventurados ou felizes. Feliz é aquele que pode ter uma vida emocional em paz, mesmo no meio das dificuldades. E isto fará uma enorme diferença. Segundo é que receberá a coroa da vida. É mais importante que o presente de tudo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar é a certeza de um futuro com Cristo. É a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas, aqui tem. Mas o que Ele tem de mais precioso, Ele está preparando lá no céu, para aqueles que desejarem morar com Ele eternamente. E com Ele nós temos a salvação eterna e qualidade de vida no presente, no agora. Então, queridos, as duas formas de Deus recompensar, Primeira é que são bem-aventurados e felizes, e segunda é que receberá a coroa da vida. Então, eu espero do fundo do meu coração que essa meditação da palavra do Senhor, esse simples estudo, possa servir de alguma forma para você. E o conselho desta semana para as nossas vidas é: tenha as atitudes certas nos momentos de dificuldades. E abra mão, se liberte das atitudes erradas nos momentos das dificuldades. Seja fiel, se posicione, busque ao Senhor, seja dependente dEle. Com certeza, o Senhor tem bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a tua semana com toda sorte de bênção. Que Ele possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que Ele possa derramar sobre você e sobre os teus uma unção, uma graça. Que o reino do Senhor se estabeleça sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a sua família, sobre tudo isso que você tem passado, vivido e enfrentado. Em nome de Jesus, eu concordo com a sua bênção, com o seu milagre e com a sua vitória. Deixe os seus comentários aí embaixo desse vídeo, marque o nome de alguém que precisa ouvir esta ministração. Compartilhe, me ajude nesse propósito e com certeza o Senhor também vai estar te abençoando. Dê seu like aí, você que não se inscreveu, se inscreva no canal e que Deus te abençoe poderosamente. Bom dia para você.